Opa, galera, aqui quem fala é os MT Fé Podcast, apresentado por Lucas Ili Pereira, Gabriel Prensac Carvente e Leonardo Vicente Cardoso, e dirigido por Luan e Yuri. Agora, uma apresentação deles. Carvente. Então, sobre o que vocês querem falar, mais ou menos? Eu acho que sobre a América colonial no Brasil, né? O processo dos escravos, dos colonizadores, como foi esse momento? Então, tipo, depois do pré-colonial, que era a economia baseada você extrair o pau-brasil e lucrar só com isso, né? Sem você querer investir muito. Aí Portugal, ele viu que ele estava perdendo alguns entrepostos, que estava na Índia, e eles perderam algum entreposto na Índia e na Ásia, principalmente. Aí eles surgiram a oportunidade de, tipo assim, eles têm colônia no Brasil. O Brasil, ele tem clima tropical. Então aí eles pensaram assim, e o açúcar, na época, ele era usado mais como medicamento. Aí então ele falou assim, vou aproveitar e vou lucrar com isso, vamos plantar açúcar lá no Brasil. Que as terras seriam chamadas de Brasil futuramente. Exatamente, e com isso também se cria o Pacto Colonial, que é quando o Brasil planta o açúcar e vende para Portugal com um preço de nada e depois recompra de Portugal tudo que o açúcar tinha direito e Portugal vendia para a Europa também, lucrando muito dinheiro em cima disso, trazendo assim um sentido à América colonial do Brasil. Então, mas daí a gente fala disso, mas daí a gente fala assim, é uma fazenda. Quem vai trabalhar nessa fazenda? Os ricos que não vai botar a mão na massa, né? Aí então eles pegaram e fizeram. Tentaram é, colocar os índios para trabalhar à força. Só que daí o que acontecia? Os índios, eles. O trabalho indígena ele não dava lucros para a coroa portuguesa. Muitos índios eles resistiram ou fugiram, porque eles conheciam a mata, né? E também. Como que é? E também eles. A maioria morria de doenças que eram trazidas pelos próprios portugueses. Aí com isso, é, na África existiam tribos inimigas, rivais, e eram capturadas. E dentro da África eles vendiam os escravos para as colônias, né? E daí Portugal comprava esses escravos africanos. Eles eram transportados de maneira desumana, tipo, muitos morriam, era Navios insalubre. negreiros. Isso, os navios negreiros eram tipo uma condição desumana mesmo. E muitos morriam, né? Pegavam doenças, por causa que naquela época você tinha que ficar 4 meses no mar, navegando, muitos passavam fome. Mas enfim, os que chegavam, eles conseguiam chegar e eles eram vendidos para os senhores do engenho. Isso trazia lucros para Portugal. Então, aí o trabalho, o, a escravização, o trabalho africano, né, eles traziam mais lucros para Portugal. E daí também, voltando, né, os indígenas, a igreja falava que eles não tinham, eram inocentes, né? Eles não tinham conhecimento de Deus. Mas isso, né, muitos historiadores falam que era só como que é, uma Opa. desculpa para eles escravizarem africanos, já que isso trazia lucros para eles. Além de que quando os africanos chegavam no Brasil, o, a qualidade de vida para eles eram tão ruins, mas tão ruins, que eles quase imploravam para voltar para a escravidão na África, porque lá, mesmo que eles fossem obrigados a trabalhar, não eram em situações ou em condições tão precárias e tão ruins quanto eram aqui, que eles eram tratados como seres muito inferiores. Não é, Cavente? Isso mesmo, foi cruel e desumano, né? Por causa que era um trabalho braçal que eles faziam, né? Era recolher cana o dia inteiro. Quando era dia de recolher a cana, né? Que era. Tava no ponto, assim. Eles trabalhavam 20 horas por dia, entendeu? Não tinha descanso. E o que que E acontecia com os escravos que tentavam fugir? a maioria eram mortos, né?
Ou, Até ou... porque, Pode falar, Zid. não, até porque, tipo assim, diferente dos índios, os africanos não tinham tanto conhecimento da mata. Mesmo. Então eles muitas vezes se perdiam e os senhores, os que trabalhavam os senhores iam atrás e matavam sem dó, sem dó. É, Mas por não tinha causa... uma briga pra eles ficarem, tipo, os refugiados africanos. Igual Tinha, na mas história do Zumbi dos Palmares. Sim, aí eles se refugiavam em locais, aí eles criavam, tipo, fortes, né? Mas foram praticamente 300, entre 200 e Isso. 300 anos para conseguir acontecer isso. Então, durante todo esse período foi puro racismo e pura condição horrível para todos. Então, não tinha muito o que E que fazer. a escravidão tá baseada na cor, entendeu? Tipo, se o... Se, sei lá, fosse holandeses que traziam lucro, os holandeses estavam dentro da Holanda. Existia, tipo, esse negócio de uma guerra civil dentro, tribo brigando com tribo. Eles iam pegar e trazer lucro com holandeses. Então, mas era uma... Era baseado na cor, entendeu? E outra, eles eram tratados como objetos. Por isso que, tipo, você perder um ali, um que tentava se refugiar, não fazia importância, porque tinha 200 escravos, entendeu? Um latifúndio grande tinha um engenho grande tinha 200, cerca de 200 escravos. Trabalhando dia a dia, trabalho braçal. E, tipo, não E era para a fácil própria África valia a pena fazer isso, porque vinha lucro para a África também. vender os escravos. Então, eles não tinham noção do que estava acontecendo na América. Até porque o nível de informação era muito inferior. E Portugal chegava lá e falava bem assim: pô, precisamos de trabalhador aí, passa uns para nós. E isso fez tudo explodir, entendeu? É, foi muito tempo e muita condição precária, tipo, chega a ser assustador. E os portugueses nem falavam a verdade, né, na África. Eles falavam, vem pra trabalhar, vai dar tudo certo. Quando chegava no Brasil, eles eram escravizados, eram... nessa situação completamente precária, sem nada, sem comida, trabalhando pra sobreviver. É, Exatamente. e Pra tipo, sobreviver não, né? a gente pensa assim que o engenho, ele era só aquela construção que tinha um moinho, as fornalhas, mas era depois primeiramente era só isso, né? Mas depois de um tempo passou a chamar engenho toda a propriedade rural, ou seja, o que que tinha no engenho? A casa a casa do senhor, né? Do senhor feudal não, falei errado. Do senhor do engenho. Eu também, Tinha né? uma senzala que abrigava os escravos e eles eram, tipo, eles eram acorrentados, né? Quando eles estavam trabalhando, eles estavam presos dentro da senzala. Tinha uma capela, uma pequena capela, e a parte da plantação e a parte do trabalho, né? Que era o moinho, aí o moinho podia ser rodado a água, tipo, o moinho de água, e ou por os próprios escravos, eles puxavam uma alavanca assim, ou por boi, né? E também E também era um sistema de plantio focado em monocultura, que era só o açúcar. Então, tipo, eles não pensavam assim, vou plantar açúcar e mais um pouquinho aqui. Era só açúcar, era monocultura, por isso que é o nome monocultura. Também era só. Era um espaço grande, ou seja, um latifúndio. Era mão de obra escrava e o principal era focado para exportação. Então não era para abastecer o mercado interno, era para exportar. Exportavam para Portugal, né? Era Sim. para E em exportação. relação à religião, eles aceitavam a religião dos escravos? Não, isso daí foi, tipo, totalmente uma apropriação. Foi, tipo, quebrar a cultura deles, né? Mas a cultura é, tipo. Ela ainda tentou se manter, né? À toa que hoje a gente tem a feijoada, principalmente a capoeira, né? Que era a dança que eles faziam e até hoje em dia existe. A feijoada também, tipo, os senhores dos engenhos, eles davam pra eles só o resto de comida que sobrava e lá eles faziam, tipo, a feijoada que tinha nariz de porco, e só os restos mesmo, né? A orelha do Mas existia porco. um processo de catequismo daí, tipo um padre que tentava
fazer os escravos acreditar em Jesus, algo assim? Ou era livre? Eu acho Tipo, que, daí, pode falar, Zílio. tipo, dentro dos engenhos tinha uma capela. E nessa capela é onde tentava rolar uma desculturalização e uma desumanização desses escravos, onde eles tentavam implantar à força as crenças europeias do catolicismo e tentavam tirar totalmente a religião africana. Sendo que, tipo assim, como viam escravos de diferentes lugares, tinham diferentes culturas, diferentes crenças e diferentes línguas. O que fazia, por exemplo, ficar muito mais fácil, ou, no caso, para os escravos, muito mais difícil, a comunicação entre si. O que prevalecia para os senhores do engenho. Tipo isso, né? E como era o trabalho, né? A cana-de-açúcar era recolhida. Nisso, eles levavam ela pra moer a cana por meio de carros, carrinhos que os bois levavam, ou até que os escravos levavam, né, para moer. Nisso a gente tem o caldo de cana, que até hoje dá para se tomar, né? Aí desse caldo de cana, eles pegavam esse caldo, eles deixavam pra virar, como que é? É tipo um líquido espesso, e desse líquido espesso eles passavam pra fornalha. E a fornalha eles deixavam tipo em caixas de barro. Aí colocavam dentro dessa caixa de barro, deixavam o sol secando. Aí na ponta da caixa de barro a gente tinha um açúcar branco e na base tinha açúcar mascado, que era mais barato e açúcar branco era mais caro. Mas enfim, galera, essas foram tipo. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é até interessante a gente deixar isso pro próximo episódio do MT Pé Podcast. Então valeu aí, obrigado pela participação desse corte. Até Tamo Valeu. mais.